Olá, muito boa tarde. Todos sejam muito bem-vindos aqui ao nosso segundo webinar. Como é que está a construção civil nesses tempos de coronavírus? Construção civil, como é que sua empresa deve agir? Você que acompanhou conosco o primeiro webinar e você viu as possibilidades que nós temos ainda de dirigir os nossos negócios, hoje nós teremos a oportunidade de conversar sobre qual o status do antes, durante e depois, com diferentes especialistas aqui conosco, de que maneira nós podemos trabalhar os nossos negócios, as nossas empresas dessa maneira. Eu gostaria de apresentar aqui, de uma forma muito especial, os nossos convidados. Nós temos aqui a oportunidade hoje de conhecer ponto a ponto como é que está a realidade lá na Itália. Não é, Renato? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, daqui a pouquinho você vai falar com a gente. Também o Rodrigo vem falando lá da China. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Rodrigo daqui a pouquinho vai falar com a gente, nós vamos apresentar um a um. E também o Walter Frigieri, ele é o diretor de mercado da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e também gostaria agora de estender a palavra com o nosso convidado, Afonso. Bom dia, boa tarde, Afonso, tudo bem? Como é que está? Olá, boa tarde. Superintendente do Sebrae Minas Gerais, gostaria que você se apresentasse para todos os nossos convidados e queria te estender a palavra nesse momento. Olá, boa tarde a todos. Queria saudar aqui os nossos colegas aqui, o Walter da ABCP, o Rodrigo Miller, o Renato, o Rodrigo falando da China, o Renato da Itália, e agradecer também a parceria nossa aqui com a Construliga, a Eto Soluções e a ABCP. Falar do prazer e da importância para o Sebrae de um evento dessa magnitude, nesse momento em que nós estamos discutindo, né, pela segunda edição, um webinar sobre construção civil em tempos de coronavírus. Para nós do Sebrae, esse é um setor extremamente importante. O Sebrae de Minas Gerais tem um histórico com o setor da construção de muitos anos, muitas conquistas, relacionamento com representantes, com entidades de todo o estado de Minas Gerais. Nós temos aí histórico de muitas coisas construídas juntos, muitas tecnologias, muitas inovações hoje utilizadas e implementadas no âmbito da construção civil em Minas Gerais, fruto dessa parceria de muitos anos. Valeria a pena destacar aqui dois aspectos, né, que é a parceria do Sebrae na realização do Minascom. Nos 2 últimos anos, o Minascom, que é o maior evento da área da construção civil no estado de Minas Gerais, o Sebrae se tornou co-realizador. O primeiro foi em Juiz de Fora, o segundo agora é em Belo Horizonte, mas nós somos parceiros há muitos anos desse grande evento, considerado o maior do estado de Minas Gerais, e ultimamente nós estamos fazendo aí uma parceria também com as entidades da área da construção civil para discutir sobre o BIM, né? Criamos, inclusive, fizemos a segunda edição, o ano passado, do Congresso de BIM, para trabalhar sobre a questão da importância do BIM na indústria da construção. Então, a construção civil é um setor de mão de obra intensiva, um setor que congrega uma cadeia produtiva bastante complexa, e isso tudo mostra que ela poderá ser bastante impactada, né, por essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. Então, para todos nós, é extremamente importante esse momento de debate, inclusive a oportunidade de ouvirmos especialistas, né, e ao ouvir esses especialistas, principalmente de países como a China e como a Itália, que estão enfrentando a pandemia do coronavírus em estágios distintos, né? Obviamente, é importante nós observarmos que vivemos uma realidade socioeconômica diferente, e isso acaba interferindo um pouco na realidade dessa pandemia, mas é sempre muito importante ouvir o que está acontecendo na China, que já está numa curva de decrescente, e também a Itália, que está vivendo aí talvez o ápice da pandemia. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu queria saudar em especial aos colegas, amigos do Sistema Sebrae, sei que nós temos aí pessoas do Brasil inteiro participando conosco, então gostaria de dar a todos as boas-vindas e retornar a você, Davidson. Um abraço a todos. Muito obrigado, nós agradecemos
de uma forma muito especial aqui os nossos parceiros, o Sebrae, a pessoa do Afonso aqui, o superintendente, que nos agraciou com as boas-vindas. E você que está chegando agora também, que está entrando no nosso webinar, gostaríamos de saudá-lo. Não esqueça de colocar a sua cidade, a cidade onde você está falando, e também qual o seu estado. Coloque ali, para nós possamos conhecer de onde você está vindo, de que parte do Brasil você está falando. E eu queria convidar agora Walter, gerente de mercado, diretor de mercado da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, também nosso parceiro, assim como a Construliga, que está apoiando grandemente esse evento. Você deve ter recebido através também do mailing da Construliga, essa rede importantíssima do nosso setor, não é? Walter, como você está vivenciando, como você enxerga esse momento que nós estamos vivendo aqui? Bom, boa tarde a todos e a todas. Renato, não sei se eu falo boa noite para você, mas o Rodrigo da China, a gente nem tem expressão boa madrugada, né, Rodrigo? O Rodrigo está sendo um herói aqui. Bom, nós da Associação Brasileira de Cimento Portland, a gente está muito satisfeito de participar dessa iniciativa com 3 parceiros nossos, e a gente acha que esse momento é um momento importante da gente compartilhar, né? Compartilhar como que cada um está vendo o mercado, como é que a gente pode tentar enxergar o que vem pela frente. Então, eu vou aproveitar esse momento. Eu comecei aqui falando da BCP, da nossa Associação de Cimento, e vou jogar agora um pouco, sair do CNPJ, vou jogar para o meu CPF. Eu dei muitos anos aulas de planejamento estratégico, e depois eu retorno para o CNPJ. Então, eu acho que a gente pode olhar esse momento aqui, pensando em dividi-lo em 5 fases, 5 tempos diferentes. O primeiro tempo é lá atrás, quando a gente era feliz, né? E às vezes a gente não sabia, mas a gente era feliz, que foi o antes da crise. Se a gente olhar do ponto de vista macro, o que tinha ali acontecendo? A construção começava a crescer, a construção imobiliária começava a crescer, a gente ainda não tinha uma recuperação de renda expressiva, mas a gente tinha, por outro lado, a queda da taxa de juros e um pipeline bastante importante vindo da infraestrutura, né? Não como realidade imediata, mas como realidade futura. Então, vamos dizer assim, a gente estava no momento com uma expectativa de crescimento, né? Não um grande crescimento, mas um crescimento. Do ponto de vista das empresas, né, cada uma com a sua realidade, mas a maior parte das empresas, provavelmente, com grande capacidade ociosa, né, já que a gente veio de um período de crise, muitos anos de crise na construção. Aí a gente passa para o momento 2, né, quando eu dava aula lá de cenários, de planejamento estratégico, a gente sempre falava que a gente tinha que ficar sintonizado, botar sensor para tentar entender o que vinha pela frente. Só que o caso do coronavírus é um caso especial, não tem sensor que foi capaz de capturar que estava vindo aquele tsunami para cima da gente, né? Então, do ponto de vista da empresa, é muito complicada a situação, né? É muito complicado. Do ponto de vista do governo, a gente ainda teve um período para aprender um pouco com a experiência aí da China, começar a ver como é que estava se manifestando na Europa. Então, teve um pequeno período de preparação. Aí a gente chega no momento 3, que é o momento que nós estamos vivendo. O momento 3, também vou dividir em 2 partes, né? A primeira parte é o momento da saúde, né? O momento da saúde é o momento em que se comunica com a população a gravidade da crise, se estrutura e se tenta aumentar a capacidade produtiva do sistema de saúde, né? Isso é a variável, continua sendo uma variável crítica do nosso sistema, e a gente coloca toda a economia focada em atender a saúde e os fluxos principais. Então, eu diria que esse é o primeiro momento desse período 3, digamos assim. E nós estamos começando a discutir um segundo momento do período 3, que nós não estamos falando que volta todo mundo para a rua, mas a gente começa a discutir as consequências econômicas para diversos setores de serviço, industrial, de agricultura, as consequências desse período, né? E aí a gente vê o governo no mundo todo colocando muito dinheiro na economia. Eu diria que hoje as informações que começam a chegar,
permitem que as empresas comecem a entender um pouco, né, que ferramentas que eles vão ter ali para manipular, né, dado possibilidade de postergar imposto e trabalhar a folha de pagamento, enfim, crédito, tem uma série de medidas que estão saindo. As entidades são fundamentais nesse período, porque a empresa não consegue fazer interlocução macro, quem faz a interlocução macro são federações industriais, são associações como a nossa e tantas outras. Nós vamos para a fase 4, né? É bom, porque está aí o Rodrigo, porque ele começa a falar da fase 4, que é, tá bom, estou saindo da crise. A gente pode dizer que é em V, quer dizer, aquilo que caiu rapidamente sobe. Eu não vou tirar aqui, mostrar como eu estou com o cabelo grande, né? Então, para minha cabeleireira, a recuperação vai ser em V, eu acredito, né? Todo mundo vai ficar, lá está fechado, a hora que abrir, um monte de gente vai lá, vai cortar o cabelo. Mas a economia, a construção civil, que não parou completamente no Brasil, né? Pelo contrário, as obras elas não estão com o mesmo ritmo, não estão com a mesma produtividade, mas as obras estão funcionando. Eu acredito que nós vamos ter uma recuperação, como a gente fala em U, uma recuperação mais longa. Então, a gente também não pode acreditar, nem como profissional, nem como empresa, que rapidamente a gente volta ao nível de atividade anterior. Vai ter um tempo. E, por fim, nesse tempo aqui, eu queria falar da fase 5. A fase 5 é uma reflexão que mundo que nós vamos ter no pós-crise. Será que ele é igual ao 1? O que a gente tinha lá no momento 1 vai ser igual ao momento 5? Eu acredito que não. O que eu, assim, nesse momento, eu olho e aposto? Eu aposto que a agenda de reformas vai se fortalecer. O fato do Estado brasileiro estar gastando muito dinheiro vai obrigar a que a gente acelere agendas de transformação e privatização. Então, eu diria que a infra, né, as privatizações e aspectos aí da agenda proposta pelo Guedes, eu acredito que vai se acelerar. A taxa de juros no mundo inteiro tende a ficar muito baixa, o que é bom para o empreender, é bom para os negócios. Agora, olhando para a gente, assim, o que eu vejo? E aqui é uma especulação, a casa, né? Durante muito tempo a gente acompanha para onde vai o dinheiro das pessoas. Eu não falo só quem compra uma nova casa, mas quem reforma uma casa, né? Durante muito tempo, esse dinheiro foi indo para outros setores. Eu acredito que casa sai fortalecida. As pessoas vão querer... A casa se tornou, ela já era simbolicamente o local do seu abrigo, ela se tornou mais forte nesse conceito. Então, eu acredito que a casa sai fortalecida. O escritório, não. Eu acho que o escritório não saiu fortalecido, o escritório saiu enfraquecido, porque as pessoas estão aprendendo a trabalhar à distância. Né? Todo mundo está sofrendo, nós mesmo, como tem a piadinha, né, que a gente estava comentando aqui antes, né? Quem fez a transformação digital da sua empresa? Foi o cara de TI? Foi o CEO? Foi uma legislação? Não. Foi essa crise. Todos nós estamos aprendendo todas as siglas aí de como é que trabalha à distância. Então, eu diria que o digital sai muito fortalecido. Acredito que o pipeline da infraestrutura, ele continua, ele vai ter pouco, são projetos de longo prazo. Acredito que isso prossegue e vai ser forte. Acredito que é um mundo que vai valorizar mais o meio ambiente, né? Do mesmo jeito que a gente teve essa catástrofe do vírus, acho que a questão da catástrofe ambiental pode vir à tona com mais força. Acredito que o comportamento mais colaborativo também se fortalece e uma vigilância maior dos gastos públicos. Essas tendências, do ponto de vista, e voltando ao CNPJ para finalizar, do ponto de vista da nossa associação, são muito boas. Nós temos uma plataforma chamada Soluções para Cidades, que enfoca exatamente, né, o urbano, que é uma tendência, né, as verbas virem para o município. Nós temos uma agenda ambiental que eu diria que é líder no Brasil. Nós colocamos metas de redução de emissões, de redução de CO2 bastante pesadas, né? Nós estamos na frente, a nossa indústria já está na frente da indústria mundial em termos de emissão,
né, de cimento, e aqui no Brasil a gente colocou desafios mais consistentes. E nós temos projetos qualificadores do dinheiro público. Então, estamos falando de pavimento urbano de concreto, para a gente não gastar dinheiro com ruas, 6 meses depois reformar. Enfim, a gente vê com muita preocupação esse momento, pegou a indústria com uma capacidade ociosa muito grande, mas olhando em perspectiva, olhando o que nós vamos ter no ano que vem, investimentos em infraestrutura, mudanças estruturais no país, a gente acha que, pelo menos do ponto de vista da nossa indústria, a gente olha o futuro com otimismo. Muito bom, Walter. Muito obrigado aí por essa visão ampla. A gente nota que o otimismo é a marca que tem tomado todos os níveis do setor, não é isso, Walter? A gente vê que, apesar de nós entendermos essa situação, nós vemos que partir de onde nós estamos, para transformar a partir de onde nós estamos colocados, é muito mais eficiente do que só ficarmos pensando em grandes projetos futuros, não é isso? Eu agora. Essa é a questão. E, Rodrigo, conta um pouco para a gente como é que está o agora, falando nisso, né? Aliás, que horas são aí na China? Bom dia, desde aqui da China. Aqui na China são 2h18 da manhã, um pouco oposto do que vocês estão aí no Brasil. Se eu bocejar durante a explanação aqui, vocês já me perdoem, porque hoje de manhã eu acabei acordando super cedo para uma reunião e estou tocando até agora direto. Antes de falar um pouco da... Então, Rodrigo, só conta um pouquinho da Huaxin Summit da China, né? De onde você é o diretor executivo. E Isso. Aqueles que estão chegando agora, apenas aproveitando, este webinar, ele é focado no momento em que nós estamos vivendo, para entendermos a questão da China e da Itália nos momentos antes, durante e pós-crise. Por isso temos nossos convidados especiais. Falou abrindo Alfonso Rocha, superintendente do Sebrae MG, também Walter Frigieri, diretor de mercado da BCP, estratégia de mercado da Associação Brasileira de Cimento Portland, e agora aqui Rodrigo Miller, diretor técnico de cimentos de alto desempenho da Huaxin Summit da China. Rodrigo, com você. Obrigado, Davidson, pela introdução. Só contando um pouquinho da história, eu estou na China desde setembro do ano passado, eu cheguei aqui no mês de setembro, e a Huaxin Cement aqui na China é uma das 5 maiores empresas chinesas do mercado cimenteiro. Essa empresa, só para vocês terem uma ideia, ela produziu no ano de 2018, 2019, mais cimento do que a capacidade produtiva brasileira. Então, nós estamos falando que em 2018 a Huaxin produziu em torno de 100 milhões de toneladas e o ano passado, fechou ano passado com quase 115 milhões de toneladas, 114 e uns quebrados. Então, vocês terem uma ideia do tamanho do mercado chinês e do tamanho da China. Essa empresa tem em torno de 60 fábricas de cimento e mais 15 moinhos de cimento espalhado pela China e por alguns outros países aqui da Ásia. Então, como eu estava falando antes no começo, cheguei aqui em setembro, e de setembro, eu fiquei na China de setembro a dezembro, 3 meses direto, depois eu estive no Brasil por uma passagem rápida para as férias. Quando cheguei de volta na China, em janeiro, na semana de janeiro, começou a se falar dos casos de coronavírus. A sede do Huaxin na China, e onde eu vivo, onde eu trabalho no meu escritório, é onde foi o foco inicial da doença, que é a cidade de Wuhan. Então, começou a se falar, quando me buscaram no aeroporto, me trouxeram uma máscara, já começaram a falar que já tinha uma nova doença, que um novo vírus que ainda não tinha sido identificado, e aí se começou a desenrolar os casos de doença, e cada dia com mais infectados e novas descobertas na cidade de Wuhan. Até o dia do fechamento da cidade. O dia do fechamento da cidade foi exatamente um dia antes do início das férias coletivas, que eles têm uma semana de férias aqui na China para o Ano Novo Chinês. Então foi exatamente um dia antes eles fecharam a cidade para evitar que a população de Wuhan e para evitar que de outras partes, de outras cidades também, que o número de infectados era muito alto, saíssem e levassem esse vírus para outros lugares. Então, no dia 23 de janeiro, eles fecharam a cidade de Wuhan, e eu, por coincidência do destino, eu peguei um voo dia 23 de janeiro, às 8h30 da manhã, saindo da cidade de Wuhan, e às 10 horas da manhã eles decretaram o fechamento da cidade. Às 10 horas eles fecharam todas as estradas que dão acesso a Wuhan.
assim, aeroportos, fecharam os metrôs, os trens, porque aqui se viaja muito de trem-bala, tem trem-balas para grandes cidades, todas interligadas com trem-bala, fecharam todas as estações e decretaram o fechamento da cidade de Wuhan. Nesse período eu passei 40 dias fora da China, tive uma passagem na Europa de 40 dias, aproveitando para fazer reuniões e outras coisas na Europa, e voltei da Europa há 20 e poucos dias atrás. Então, esses dias me perguntaram o que eu estava fazendo para controlar, para não pegar o vírus, etc. A minha resposta foi, eu estou fugindo do vírus. Quando começou a ficar preocupante na China, quando começou a ficar preocupante na Europa, agora para a China eu tenho pegado exatamente essa volta do mercado chinês, a economia chinesa começando a girar. Eu cheguei no dia 9 de março, cheguei por Shanghai, e em Shanghai foi muito impactante. A primeira coisa que me aconteceu no aeroporto, eu gastei com mais de 2 horas dentro do aeroporto para fazer a saída do aeroporto, porque você tem que preencher uma série de formulários, da onde você está vindo, fazem medição de temperatura 2, 3 vezes enquanto você está fazendo o preenchimento de formulários. Você preenche um formulário, depois repreenche o mesmo formulário com outra pessoa, faz uma entrevista médica, passa por outra revisão de temperatura para aí sim poder sair de dentro do aeroporto. E na saída do aeroporto, você usa um QR Code. Aqui na China se usa QR Code para tudo que é tipo transações financeiras, pagamentos, recebimentos, tudo se utiliza QR Code, e você recebe um QR Code, e esse QR Code poderia ser de 3 cores, verde, amarela e vermelha. Verde, você não era obrigado a fazer quarentena, amarelo com quarentena e vermelho, quarentena obrigatório. O meu QR Code foi verde, então tinha circulação livre pela cidade de Shanghai, e passei em Shanghai 15 dias, porque nenhuma outra cidade na China eu poderia sair de Shanghai para fazer viagens, etc. E acabei saindo de Shanghai a semana passada para fazer uma visita num cliente, porque, como eu falei, as coisas aqui na China já estão começando a regressar, praticamente vida normal em algumas cidades. Agora estão começando a falar em um novo fechamento de cidades por causa da entrada de pessoas com vírus vindo da Europa, vindo da Austrália, vindo de outros países asiáticos, mas a economia começa a se retomar. Hoje eu li uma informação muito importante aqui do mercado, falando sobre o PMI, que é um derivativo que eles veem entre indústria e serviços, como que está o mercado de indústria e serviços. O PMI do fechamento de fevereiro estava em torno de 37, isso indica recessão econômica, e o PMI de março, a previsão é fechar na ordem de 52, 53, que já começa a se falar de uma nova expansão de mercado do mercado chinês. E o que eu tenho visto aqui, muito voltado para a construção civil? Todas as obras de infraestrutura, de construção de edifícios, todo tipo de obra, todo tipo de empresa foi paralisada na China, no mínimo durante 15 dias em todas as cidades chinesas. Uma semana, muito devido por causa do Ano Novo Chinês, e mais uma semana depois. Depois desses 15 primeiros dias, o governo chinês começou a abrir algumas cidades onde não tinha casos de doentes do coronavírus, começou a reabrir essas cidades, e depois começou a abrir as cidades que tinham casos muito devagar. Nessas cidades que foram... eles fizeram uma cadeia de crescimento para começar a voltar a trabalharem nos escritórios, nas fábricas e nas obras. Então, se começou primeiramente com 25% da população, depois se passou para 50%, para 75%, e agora essa semana e a semana passada que começou a se retomar 100% da população de novo nos escritórios e nas obras. Porém, eles ainda continuam limitando o número de visitantes. Então, nos escritórios, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião no escritório de arquitetura aqui na China, dentro de um edifício, e eles tiveram que passar, antes da minha entrada, antes da minha ida, passar o meu nome com todos os meus dados, inclusive aquele QR Code verdinho que eu falei no começo, para a gerência do prédio, para poder liberar isso. Eu não poderia entrar no prédio, então eu não poderia fazer uma visita sem estar agendado. Um outro dado muito interessante aqui na China, que saiu ontem ou hoje, foi sobre o PIB,
está todo mundo preocupado como que está o PIB chinês, o que vai acontecer com o PIB chinês. Eles estão falando que o PIB chinês era programado no primeiro trimestre em torno de 2,5% para o primeiro trimestre. Não era um PIB tão alto. E eles estão falando que esse PIB deve cair na casa de 1%, deve fechar na casa de 1%, próximo de 1%, 0,8% a 1,2% do PIB agora do primeiro semestre. Porém, a expectativa é que no final do ano o PIB feche 0,5% abaixo da previsão. Isso muito devido ao quê? O governo chinês é um governo que tem muito dinheiro guardado. Vocês sabem a história um pouco daqui da China, devido ao Partido Comunista, ser um país comunista. Então, muita coisa ainda do governo. O governo já fez uma expectativa de gasto somente em obras de infraestrutura, principalmente para pontes e rodovias, em torno de $1 trilhão. Isso gasto só para infraestrutura. Eles já gastaram no combate ao vírus mais de $120 bilhões nesses 2 meses que estão se passando, quase 3 meses de que começou o combate ao vírus. Então, tem vindo muito rápido. E para finalizar aqui a minha fala, uma coisa muito forte, que nem o Walter falou desse momento de retomada que eu tenho visto aqui na China, é que o chinês está com um sentimento nacionalista muito mais forte do que ele tinha antes. Então, ele tem falado muito mais sobre a China, tem usado muito mais a bandeira da China em prédios, em casas. Eu tenho visto muito mais isso. E uma das coisas que eu conversando aqui com alguns que já me falaram, o símbolo da China é a fênix, que é o renascimento das cinzas. E eles têm esse sentimento muito forte. Eles tiveram durante esses mais de 3.000 anos de história chinesa, e eles têm muito forte esse sentimento de retomada da economia, de recrescimento da economia. Então eles têm falado muito isso, que eles estão muito voltados para o mercado nacional, querendo que o mercado nacional retome, principalmente com o consumo aqui na China, porque a Europa e Estados Unidos começam a entrar em crise, começam a diminuir seus consumos. Então, muito fortemente mercado nacional, muito fortemente nacionalismo, poder de recrescimento, investimento maciço na economia, e isso que a China tem feito para retomar o mercado, principalmente o mercado da construção civil, que, como no Brasil, é o mercado que mais emprega na China. Rodrigo, eu queria aproveitar, então, essa questão do paralelo que a gente pode ter com a China hoje. Obviamente, somos mercados bastante distintos, mas você comentou de algumas questões. Primeiro, esse ponto do nacionalismo, que achei super interessante, um país daquele tamanho, né, com tantos bilhões ali, né, nós temos ali mais de 1 bilhão de pessoas, 1,5 milhão, em torno disso, focado no nacionalismo, ou seja, ele volta para o micro, um país daquele tamanho focado no micro, porque é a partir do micro é que ele renasce, não é isso? E nesse período, de que maneira você viu a Huaxin atuando? Você comentou alguma questão dos negócios e de atitudes que foram tomadas nesse período, que eu creio que esse paralelo pode ser interessante para nós aqui, né? O que fazer enquanto está tudo nesse isolamento? Ótimo. Vou falar primeiro da Huaxin. Desde que foi fechada a cidade de Wuhan, começaram a ser tomadas várias medidas. Eu tive participação de algumas reuniões para tomando essas medidas, para não deixar as pessoas paradas, principalmente as pessoas que não atuam nas fábricas, porque muitas das fábricas não pararam, muito mais escritórios que foram áreas comerciais, financeiras, etc. E a Huaxin lançou no finzinho do mês de janeiro, iniciozinho do mês de fevereiro, um programa de treinamento maciço de toda a população da empresa, voltado para treinamentos online. Então, praticamente todo dia se tem treinamento online voltado para diferentes áreas, e você pode se inscrever livremente. Eu, por exemplo, trabalho na área comercial, na área de desenvolvimento tecnológico, mas eu quero fazer o treinamento junto com a área financeira, de um treinamento sobre impostos. Eu posso me inscrever nesse treinamento e fazer. Então, a Huaxin lançou esse programa e tem feito treinamentos praticamente diários de diferentes áreas, de diferentes situações. E a Huaxin, vocês lembram daquele hospital que foi construído para 1.000 leitos em 10 dias? Eu acho que todo mundo ouviu falar isso. Infelizmente eu não estive lá ainda, mas quando eu voltar para Wuhan,
que já está sendo aberto o Wuhan, vários bairros de Wuhan já estão abertos, isso é importante destacar. Já está recebendo pessoas que saíram de Wuhan para voltar para a cidade de Wuhan. As pessoas de Wuhan ainda não podem sair, começa a ser aberto para sair a partir do dia 9 de abril, mas a cidade já está começando a movimentar, alguns escritórios já estão. O escritório da Huaxin hoje está com uma população em torno de 15% da população total do escritório, então já está começando a ser retomado. E o cimento para a obra, que foi realizada a obra, todo o cimento da obra, dessa obra do hospital, foi doado pela Huaxin. A Huaxin não tem uma fábrica na cidade de Wuhan, que é a capital do estado de Hubei. Nós temos uma fábrica a praticamente 60 quilômetros da cidade de Wuhan, e nós doamos todo o cimento para a construção desse hospital. Foi uma iniciativa muito interessante. E a segunda questão, Davidson, me relembra, por favor, que eu acabei falando demais aqui, cara. Não, é a respeito ali desse momento de retomada de fechar retomada. Grandes negócios, né? Isso. O que você, nesse período onde ficou recluso, né? O que o pessoal voltou para a sala de projetos, você havia me comentado, né? Exatamente. Então, como as pessoas ficaram em casa, cara, e uma coisa muito interessante que aconteceu com a gente, eu falei desse mundo da Huaxin, de venda de cimento de mais de 100 milhões de toneladas por ano, mas a minha área de negócios é uma área pequena, ainda que está sendo começado, é uma área que existe há 4 anos na Huaxin aqui, então é uma área muito recente, e uma coisa muito interessante, durante o pico da crise no mês de fevereiro, nós fechamos 2 negócios aqui na China, que foram os maiores negócios do histórico de 4 anos dessa pequena empresa dentro da Huaxin. Então, isso foi muito interessante, que mostra que os negócios não pararam durante a crise. E uma outra coisa que você perguntou, esse poder de nacionalismo, a parte interna, micro, voltando... Isso a gente vê muito, não no nosso mercado de construção civil, eu não consegui enxergar isso ainda muito abertamente, mas sim da parte de fornecimento para supermercados, feiras. Isso é uma coisa que o pessoal tem falado aqui. Eu estou em Chengdu hoje, que é uma outra grande cidade aqui da China. Hoje eu tive, dessas conversas que eu tive, o pessoal estava falando que eles estão começando a comprar em produtores locais, comidas, etc., para incentivar de novo o comércio local, para esse comércio local retomar o crescimento e trazer de novo o movimento econômico para dentro das cidades. E no geral, as empresas, enquanto estava parado, assim, você viu que elas tomaram que tipo de postura? Também foi semelhante? Outras empresas, que não tem empresas menores, né? Mas outras empresas. Eu vou dar só um dado para vocês aqui. O maior instituto de engenharia e arquitetura chama TADI, que é Tongji Architectural Designer Institute. Esse escritório dele só tem 5 mil pessoas trabalhando, que é um escritório de desenvolvimento. Isso é um escritório pequeno. E eu conversando um pouco com o pessoal lá de Shanghai, eles me falaram que não pararam. Todo mundo trabalhando online, assim como a gente vê nas redes aí no Brasil, as pessoas botando fotos aí de grupos online, todo mundo trabalhando junto em projetos, em desenvolvimento. Aconteceu a mesma coisa aqui. Então, a brincadeira que o Walter fez, que fez o desenvolvimento tecnológico da sua empresa, foi o CEO, foi o CEO, ou foi o coronavírus, né? Eu acho que se aplica também, eu acho que não só ao Brasil, acho que muitos países que não tinham esse desenvolvimento tecnológico, home office, o trabalho online, o trabalho colaborativo online, acabou que esse desenvolvimento tecnológico deu um prazo muito curto de tempo. Eu acho que nem a tecnologia estava acostumada com isso, né? Em 2 meses deu um salto muito grande dessa diferenciação. Rodrigo, muito obrigado. Ainda tem algumas perguntas aqui, que nós vamos deixar ali para a parte final das perguntas. Muito obrigado para você que está colocando ali no chat. Nós vemos ali, Afonso, você colocou a respeito das novas práticas de construção. Então, Rodrigo, já vai pensando aí, mais para frente, que tipo de novas práticas nós temos visto, ou você pôde observar aí nesse momento, né? E também aqui, o Felipe, ele pergunta para a gente de que maneira o mercado chinês não ficou parado. Que interessante, né? Essa colocação. Não ficou parado por quê? Ele estava rodando. E agora, Renato de Castro, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, diretamente da Itália, né, com Smart Cities aí. Muito obrigado por sua presença. E o que você conta para nós desse momento que está sendo vivido aí? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. É um grande prazer
eu já sou um parceiro do Sebrae em Minas já, sei lá, há mais de 15 anos, e também da nossa Federação das Indústrias aí. Eu tive com vocês virtualmente a última vez no Minascom do ano passado, em holograma, foi uma palestra que a gente fez em holograma, foi muito bacana, e foi um período em setembro que eu estava exatamente na China, com o pessoal de material de construção civil de São Paulo, fazendo uma imersão para entender um pouquinho da evolução do mercado chinês, para trazer esse benchmark para o mercado brasileiro, que estava exatamente nesse processo de crescimento, como foi bem comentado pelo Walter. Eu fico muito triste de voltar numa situação dessa, que a gente assim, esquece o mundo que a gente estava prevendo, que a gente vivia, e começa a repensar um mundo novo baseado na crise que a gente está vivendo. Por outro lado, eu estou bastante otimista. Eu trabalho com cidades inteligentes, eu vi que tem um monte de gente aqui no chat que eu conheço, essa minha aproximação do mercado de construção civil, do mercado imobiliário aí no Brasil, acabei fazendo vários amigos, e eu acho que, e é isso mais ou menos que eu estou vivendo aqui na Itália, que a crise, que é uma crise real, é uma crise sanitária e uma crise econômica ao mesmo tempo. Eu tenho visto, acompanhado de perto o que está acontecendo no Brasil e a tentativa, muitas vezes, de tentar colocar tudo dentro de uma conta só e tentar salvar o máximo possível os dois lados. Aqui na Europa, eu acho que na China e nas outras partes do mundo, chegou-se à conclusão que não dá para fazer, você tem que gerenciar primeiro a crise sanitária e de saúde pública e tentar mitigar ao máximo possível os impactos econômicos, mas a crise econômica vem, e existem algumas teorias que, se você não priorizar a parte sanitária, a crise econômica acaba voltando muito mais forte, ou acontecendo muito mais forte. A Europa já passou por 2 guerras mundiais, o pessoal aqui tem feito muito essa comparação com uma terceira guerra mundial, mas com um sentimento muito positivo do tipo, nós conseguimos reconstruir tudo depois das 2 outras guerras, e agora não vai ser diferente, e provavelmente num cenário de sociedade bem diferente, né? Eu era um dos que atacava muito a situação, a mentalidade italiana, principalmente aqui, em relação à tecnologia. As pessoas eram muito avessas à tecnologia. A tecnologia sempre foi muito vista aqui como um modismo e como algo que poderia viver desassociado àquela vida tradicional, aquela vida 100% analógica, e agora está sendo muito legal acompanhar esse processo de transformação, né? As pessoas vendo, principalmente os mais tradicionais, os mercados mais tradicionais. Educação, por exemplo, aqui sempre foi uma área muito tradicional. A educação, meu filho não podia nem levar um dispositivo eletrônico para a escola, era proibido, ele estuda em escola pública. E agora eu tive essa possibilidade de ser um dos primeiros aqui a tomar a iniciativa como sociedade privada, né, como sociedade organizada, e movimentar ou iniciar esse movimento para a escola digital aqui, a início para o nosso filho, mas agora já tomou uma proporção regional, e é muito bacana ver esse processo, os professores aprendendo a usar a rede social, aqueles que eram muito contra, e no final era muito mais uma ignorância e um medo da mudança do que simplesmente um posicionamento pessoal contra essa tecnologia, né? Aqui, contando um pouquinho dessa evolução, de como é que foi a minha vivência com a crise coronavírus aqui. Eu, até o final do ano passado, eu tive muito fora de casa e fora da Itália. Ano passado eu fiz 70 eventos em 15 países em 10 meses. Eu acabei toda essa sequência aí no Brasil também, uma parceria com outro Sistema S, com o SESI, para um projeto desde robótica junto com a Lego. Então, eu dei 9 palestras em 10 dias, em 10 estados, num espaço muito curto, no final de novembro, começo de dezembro, e foi a última lembrança que eu trouxe do Brasil, muito otimista, e foi muito bacana ver as crianças discutindo cidades inteligentes e tal, propondo soluções. Depois disso, eu prometi à minha família ficar numa quarentena familiar aqui em casa, então a promessa era ficar 3 meses em casa sem viajar, só com eles, curtindo um pouco das férias de inverno, e isso terminaria exatamente no Carnaval.
que esse ano caiu com o aniversário da minha filha mais nova, e eu tinha prometido a eles uma viagem com eles internacional, a gente foi para Dubai, e nós fomos para Dubai no dia 22 de fevereiro, no dia 21 de fevereiro era meu aniversário de casamento, e eu tinha um jantar numa vinícola de um amigo nosso aqui, exatamente numa cidade chamada Voelgânio, que fica a 5 quilômetros da minha cidade. Eu moro numa cidadezinha do Vêneto de 5 mil habitantes, no interior do Nordeste da Itália. E essa cidade foi a cidade, o foco, o epicentro, um dos epicentros, a Itália teve 2 epicentros, o epicentro do Vêneto, a 5 quilômetros daqui. E era exatamente nessa cidade que eu tinha esse jantar, a gente decidiu não ir para não se cansar, para o dia seguinte a gente ia viajar. A gente saiu com duas pessoas contagiadas, a gente ouviu esse contágio, mas nada de muito preocupante, a gente já tinha visto toda a evolução dos números estratosféricos da China, então 2 contágios não era nada, mas a minha esposa é muito ligada à prefeitura aqui, já começou dentro do WhatsApp local da prefeitura um pouco de movimentação, mas nós saímos tranquilos, nenhum controle na saída de Veneza, do aeroporto, nenhum controle na chegada em Dubai, e aí lá em Dubai sim, a gente começou a acompanhar essa evolução, essa escalada rápida dos números aqui da Itália, e culminou a gente voltaria numa quinta, dia 27, na quarta-feira, que foi o aniversário da minha filha, a gente viu o fechamento do aeroporto do Catar com os voos para a Itália, e aí a gente estava bem preocupado. A gente conseguiu voltar também sem controle em Dubai, sem controle na Itália, e aí foi aí que começou realmente toda essa escalada. 3 dias depois que nós voltamos, essa cidade, Voelgânio, foi fechada, foi quando a Itália criou o conceito de zona vermelha. A nossa cidade entrou, a nossa região, o Vêneto e a Lombardia, entraram na chamada zona amarela. E aí, só para vocês terem uma ideia da escalada desse número, e eu acho que é extremamente coerente a preocupação no Brasil de não deixar esse número escalar muito rápido, de não entrar num crescimento exponencial. Dia 24 de fevereiro, era uma segunda-feira, nós estávamos com 209 casos aqui na Itália, e com algumas mortes, e esse processo evoluindo. Ontem foi uma segunda-feira, 5 segunda-feiras depois, nós chegamos a 11.300 mortes, com mais de 100 mil infectados, né? E nem precisa falar muito da curva italiana, vocês acompanharam, basta olhar agora a curva americana, eu vi os números agora, os Estados Unidos já fechou em 174 mil infectados, o número de mortes deles ainda está mais baixo, mas o número de infectados, como a Espanha, está crescendo muito rápido. Então, a preocupação desse processo é exatamente essa alavancagem, que a gente espera não acontecer aí no Brasil, e aí você consegue controlar e manter, de certa forma, a crise sanitária controlada. A crise econômica e financeira é uma crise que está acontecendo e vai acontecer no mundo inteiro, então eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, que nível está de discussão hoje aqui na Europa, mas só para exemplificar um pouquinho para vocês, eu moro numa região do norte, que é uma região com forte movimento separatista, algumas cidades já tiraram a bandeira da Europa do mastro, né? Sempre tem 3 bandeiras, a bandeira da região, a bandeira do país, Itália, e a bandeira da Europa, com uma forma de protesto, enquanto a Europa realmente não acordar para a necessidade, né, de criar políticas específicas para o coronavírus para a Europa, né, principalmente para a Itália e para a Espanha, a gente está em crise, então a gente não sabe muito como é que vai ser esse futuro da Europa, e essa é a discussão agora. Os números ainda são muito altos aqui. Hoje, todo dia, como nos períodos de guerra, a família se reúne às 6h30, 7 horas da noite, senta na frente da televisão e vai ver os números. Foi muito emblemático. Semana passada a gente passou 4, 5 dias sem o chefe da Defesa Civil, porque ele estava com coronavírus, né? Então ele saiu do circuito, e esses números vêm oscilando, e nós tivemos o pico na última sexta-feira ou sábado de 900 e poucas mortes, e a gente vem oscilando, baixou um pouquinho para 800, ontem baixou para 700, hoje já subiu para 837, então a gente já está no número muito alto. Provavelmente hoje ou amanhã a gente vai ter oficialmente pelo primeiro-ministro, isso também tem sido bem recorrente aqui, o primeiro-ministro e o presidente da República estão sempre indo na televisão, tentar acalmar a população e mostrar super transparente o que está sendo feito, né? Principalmente o tão
esperado apoio às empresas e o apoio às famílias, que deve começar a chegar agora. Chegou aqui na cidade já um apoio de vale alimentação para as famílias mais em necessidade, mas a gente vê que, principalmente, a sociedade aqui na Itália está reagindo ou está tentando se mobilizar para reagir. Eu tenho comentado, eu tenho feito praticamente uma live todo dia aí no Brasil para discutir, para tentar ajudar e para tentar, né, mostrar um pouquinho desse processo. Depois da nossa aqui, eu tenho uma outra live no meu blog, no meu canal lá do UOL, exatamente discutindo e tentando mostrar que existe uma solução, sim. Essa solução, ela vem da chamada economia quilômetro zero. A gente tem que se preocupar agora com o nosso vizinho, com o nosso mercado de bairro, com aquilo que nos circunda na nossa realidade de cidade. Eu acho que é aí que a gente vai voltar esse processo de crescimento. E eu vou começar hoje no Brasil aí uma série de entrevistas ao vivo com empresários brasileiros que estão fazendo alguma coisa para ajudar, para mudar. Hoje eu falo com uma empresa de São Paulo que está disponibilizando veículos de aluguel gratuitamente para o pessoal médico. Existe saiu uma reportagem em São Paulo que a população está com uma certa restrição, com uma certa afastamento social dos médicos e principalmente dos enfermeiros que pegam transporte público, e aí essa empresa está colocando em prática. E eu tive uma grata surpresa de uma outra empresa do interior do Brasil, assistida do Sebrae, que é uma empresa de pijamas, de Moriaé, que reverteu toda a produção dela para fazer máscaras, e essas máscaras são doadas. Então, assim, eu tenho visto muito esse movimento. Eu acho que está na hora realmente da gente se unir e falar do que está acontecendo do bem. O que está acontecendo para ruim são fatos, isolamento social e todo esse suporte financeiro e econômico que o governo tem que dar são fundamentais para a gente sair da crise, mas eu acho que a gente, como sociedade, também consegue se movimentar e sair. Eu já vi algumas perguntas aqui entrando nos diversos chats que a gente está aqui, mas em relação ao mercado especificamente de construção civil e nesse mercado de cidades inteligentes, a gente vai ver um boom agora, eu acredito que a gente vai ver, porque uma das formas dos governos ajudarem nesse processo de aceleração foi como foi comentado pelo Rodrigo e pelo Davidson antes e pelo próprio Walter também, exatamente esse investimento na infraestrutura. A Itália, nós tivemos no final do ano passado, um grande desastre aqui de uma ponte, vocês acompanharem no Brasil, em Gênova, que caiu. Essa ponte virou referência aqui na Itália, o modelo Ponte de Gênova, que eles tanto falam, de liberar recursos mais rápido, de criar parcerias público-privadas, e isso parece agora que vai contagiar, e a Itália vai fazer toda a infraestrutura básica da Itália, embora muito boa, é uma infraestrutura básica de um crescimento da década de 60, da década de 70. Agora eles vão partir para esse processo de renovação, de injeção de capital nessa área. Mas, por enquanto, ninguém fala de economia aqui, as empresas estão muito preocupadas. A primeira força-tarefa que eu comentei foi a de educação, que eu participei. Eu estou muito agora atuante em uma outra força-tarefa, que é uma força-tarefa de economia local, para tentar ajudar a economia local, mas o momento agora a gente está começando a criar capacitação para esse pessoal que está em casa, principalmente para o pequeno varejista que está em casa, o pequeno empresário que está em casa, que não estava digitalizado aqui na Europa. Agora a gente começou, pelo governo, a criar cursos super simples de como usar Facebook, de como usar Instagram, como usar profissionalmente, para preparar esse pessoal para esse novo período de redescoberta e de reinvenção do mercado mundial que a gente vai viver. Eu acredito muito que a gente vai partir agora, como já foi comentado antes, aqui está muito forte esse espírito, mas a gente vai partir agora para um regionalismo muito forte, para um quilômetro zero, para não mais uma dependência total do processo de globalização. E olha que eu tenho mestrado na Alemanha em estratégia de globalização, que eu fiz em 89, você imagina, a gente nem falava tanto de globalização, mas eu acho que essa espiral rodou, crescendo, e agora a gente vai realmente repensar de novo os contatos pessoais, os contatos dentro da cidade. Já vem falando há muito tempo. O cenário, né, o teatro, o palco
político real é a cidade. A gente faz política com P minúsculo dentro da cidade. É onde a gente mora. O resto são arquetipos políticos, Estado e país, que o cidadão mesmo acaba não interagindo muito. A gente vive numa cidade. E eu tenho uma frase que eu adoro para finalizar essa minha primeira participação, é que se você não está sentado à mesa com quem toma a decisão, provavelmente você está no menu. E isso a gente tem falado muito dentro de cidades inteligentes. E eu acho que agora esse é o momento realmente de se falar de multiatores, de botar todo mundo na mesa para discutir como sair dessa crise e sair mais forte dessa crise. Davidson, deixa eu só fazer um comentário rápido. Fala, nós participamos de 2 grandes articulações aí que, enfim, tem muita conversa nesse momento com o próprio governo, e a nossa conversa com o Ministério do Desenvolvimento Social, aí falando de CEBIC, falando de diversos atores de construção, colocou três propostas anticíclicas, né, que ajudem a gente a sair desse período. Uma delas já era a pauta do governo, que é a Minha Casa Minha Vida, e, para nossa surpresa, a própria CEBIC encampou soluções para cidades, que são obras das cidades, né? Então, eu achei muito interessante, até surpreendente, a gente está tendo uma ótima acolhida para essa possibilidade de usar as obras nas cidades, obras de infraestrutura urbana e outras, também como parte não só da qualificação da cidade, mas também como uma medida anticíclica, né, para a gente se recuperar mais rápido nesse período. Adeilson. E olha só, fala, Afonso, pode falar. Eu queria uma questão aí com o Rodrigo. Eu estava participando de uma live outro dia com alguns empresários, uma live, inclusive, da XP, e veio um debate na hora sobre essa questão da superdependência mundial em relação à China, né? E aí, Rodrigo, a questão o Brasil, obviamente, o mundo inteiro importa muito da China, né? Mas agora, considerando principalmente um pouco dessa questão da retração econômica da China, você vê possibilidades de... Opa! Acho que caiu o link aí do Rodrigo. Então, guarda um pouquinho a sua questão aí. O governo chinês está controlando lá ele. Eu não sei se vocês sabem, eu passei 8 anos na China, né? Quando eu saí do Brasil, eu fui para a China bem, morei lá durante 8 anos, tenho um carinho todo especial pela China, e foi da China que eu conheci minha esposa e vim para cá, para a Itália. Então, eu sei como funciona lá. Seja bem-vindo de novo, Rodrigo. Rodrigo, estão dizendo que censuraram. Desculpa, eu caí. Eu vi que começou a falar de mim, eu fui ligar o microfone e caiu a internet aqui, desculpa. Cara, estão dizendo que censuraram a minha pergunta aí. Mas não, desculpa, falha minha. Não, sem problema. Só nessa linha da questão da que eu estava falando, da dependência mundial em relação à China, e pensando, obviamente, que o Brasil também é um país que importa muito da China, e também considerando essa questão de uma possibilidade de uma retração econômica chinesa, você vê possibilidade de algum setor no Brasil, né, algum segmento empresarial no Brasil que possa se beneficiar nesse primeiro momento dessa mudança, quem sabe, aí, dessa redução do fluxo, alguma coisa nessa linha aí? Eu acho que os setores que já estão sendo beneficiados, principalmente os setores de alimentos. O setor de alimentos aqui na China teve um baque muito grande no início do final do ano passado, devido à gripe aviária de novo, né, com uma morte de rebanho, de criações de galinhas, rebanhos de porcos, e o Brasil se beneficiou muito. A gente viu muita exportação brasileira, inclusive o preço da carne. Eu sou gaúcho, comia muita carne, chegou a subir mais de 50% em alguns lugares do Brasil. Então, acho que esses setores de alimentos, carnes, soja, grãos, etc., acho que vão ser muito beneficiados. O outro setor beneficiado brasileiro vai ser o setor de minério de ferro. A hora que a China começar a botar esse dinheiro para girar, para fazer obras de infraestrutura, vai bombar de novo aí no Brasil. Acho que as mineradoras vão ter um crescimento muito grande devido a esses investimentos. A parte de saúde deve ter um crescimento muito grande também, que a gente é importador para a China de vários produtos farmacêuticos. Então, eu acho que esses setores vão ser muito beneficiados devido a essa crise aqui, que vai ter um investimento muito maciço aqui na China. Renato,
Eu queria aproveitar aqui que existe uma questão que foi colocada aqui pelos nossos participantes, que não há tanto aproveitamento, ou não há questão das políticas públicas voltadas para a infraestrutura. Um cenário que a gente vê essa questão mundial, né? Como que você enxerga, de que maneira cidades inteligentes, ou de que maneira isso pode ser implantado, esses projetos de infraestrutura urbana, migrando até para cidades inteligentes, a partir do micro, a partir desse ponto zero, né, do quilômetro zero. Fala um pouquinho para a gente do que é esse quilômetro zero, o que é essa iniciativa. Opa, desculpe. Pois não. Fala, Walter. Eu ia complementar, mas é para o Sebrae, eu deixo para depois. Então, Renato, essa questão, como é que fica, porque é a realidade de todos nós, né? Nós sabemos que precisamos de infraestrutura, e como empresa, como pequenos negócios espalhados para o Brasil, não só em grandes cidades, como que você enxerga que a gente pode trabalhar isso? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que cidade inteligente é um conceito super amplo, abstrato, e é basicamente o processo de mudança de mentalidade na sociedade, né? A gente tem uma série de implementações de projetos que podem ser feitos. Esses projetos estão, na grande maioria das vezes, relacionados à tecnologia, mas a consequência da cidade inteligente, ou melhor, cidade inteligente é uma consequência de uma evolução de uma sociedade diferente. Então, a gente vê esse patamar de cidades inteligentes, é muito difícil fazer comparação, e agora, a própria ISO 9000 agora criou uma ISO para as cidades inteligentes, para poder criar indicadores para poder comparar cidades em relação ao mundo. Então, assim, é complicado comparar a realidade da Ásia com a realidade da Europa, que também é complicado de comparar com a realidade da América do Sul. O que eu tenho visto muito, e o que eu acredito muito, é nesse processo de tentar alavancar projetos que venham e que beneficiem diretamente a sociedade, o cidadão, né? Eu tive com o pessoal do Secov de Minas Gerais, numa missão empresarial para Dubai, para visitar também o setor, ano passado, o setor de construção civil, de imobiliário, ou seja, a ponta da construção civil. Foi muito bacana. Nós vimos um projeto lá que deu super certo, que a primeira empresa de Dubai a conseguir, uma startup a conseguir autorização do governo para fazer isso. Os caras criaram uma startup para crowdfunding de construção civil. Então, ele dá a oportunidade. Dubai é muito caro, né, e Dubai tem uma classe média e média-baixa muito grande de trabalhadores que estão em Dubai, que não fazem parte daquela elite de Dubai, mas que querem aproveitar esse processo de crescimento de Dubai e investir em Dubai. Então, esses caras criaram um crowdfunding para que as pessoas possam comprar apartamentos de forma coletiva, participarem desse processo e depois venderem também de forma coletiva como um grande investidor, não aquele apartamento para morar, mas aquele apartamento como investidor. A gente também viu um case em Nova York muito bacana de novas empresas de tecnologia que estão desenvolvendo, foi o case que eu levei para o Minascom, que desenvolvem mobiliário automatizado, né, robotizado, automação residencial, para os chamados microestúdios. Então, microestúdio é um apartamento de 25, 30 metros quadrados, é menor, é 30% menor do que uma kitnet, e é uma tendência mundial agora nas grandes cidades, e essas empresas desenvolvem imobiliários totalmente automatizados, super simples, que transformam a casa num comando de voz. Você deixa de ser uma sala e passa a ser um quarto no mesmo espaço de 25 metros quadrados. E foi até o case que eu levei para o Minascom, mostrando, caramba, quantas marcenarias pequenas a gente tem no estado de Minas Gerais que poderiam fazer a mesma coisa usando basicamente nada de tecnologia. Então, assim, às vezes a gente, quando fala de cidade inteligente, a gente pensa naquelas cidades construídas no Oriente Médio, construídas na China. Eu visitei com o pessoal de São Paulo a cidade da Cisco, no sul, ali, do lado de Guangzhou, né, na chamada ali Greater Bay. Eles estão fazendo um Vale do Silício chinês ali enorme, que é Guangzhou, Shenzhen, Macau e Hong Kong. E projeto trilionário, você vê bairros subindo ao mesmo tempo, não é prédios subindo, é bairros subindo ao mesmo tempo, e muita gente acha que cidade inteligente é isso. E não é. Isso faz parte do processo, mas o objetivo final não é esse, não é avançar, é aumentar a velocidade de construção das cidades ou modernizar as cidades ad eternum. Não, como é que eu uso tecnologia para melhorar a qualidade de vida? E aí,
nessa overdose que a gente está tomando de tecnologia pelo fato de ter que ficar em casa, de uso, né, ou de pelo menos as pessoas mais idosas no Brasil agora estão se comunicando com a família usando tecnologia. Muitos deles não usavam antes porque achavam que não era relevante para a vida deles. Eu acho que agora a gente a sociedade muda uma percepção em relação à tecnologia e aparecem milhões de oportunidades da pequena empresa até a multinacional para colocar isso de forma funcional, para colocar isso que faça sentido na vida das pessoas. Eu realmente vejo, principalmente para o setor de construção civil, agora um grande boom. Óbvio, né, realidades diferentes. Aqui a Europa está claro que ou a Europa coloca um investimento muito alto em cima de refinanciamento dessas obras públicas e refinanciamento do crédito para que as pessoas voltem a comprar, e principalmente comprar investimentos que movimentem toda a cadeia, como a construção civil, ou então fica difícil. Ok. Você ia falar, Walter? Vou fazer uma provocação. É um convite, uma provocação, né? Nós estamos falando da valorização das cidades, né? Eu comentei aqui que a própria CEBIC, a gente teve a oportunidade, em um determinado momento, de mostrar até para o Guedes, né, essa questão das intervenções urbanas. Eu acho que, como nós estamos nessa situação, onde é muito difícil individualmente você conseguir superar desafios, eu acho que é o momento da gente pegar aqui as competências do Sebrae, né, que tem toda essa malha e esse know-how, né, tem malha e tem know-how do pequeno negócio. A Etos, que efetivamente faz capacitação de players. A Construliga, que tem uma gestão de comunidade e tem expertise digital. A nossa plataforma Soluções para Cidades, então vamos lançar um desafio aqui público para a gente se sentar e tentar formatar algo aqui com a ajuda do Renato, que primeira vez que eu te vejo, Renato, 10, com a ajuda do Renato, a gente tentar montar algo que impacte de alguma forma aí, ajude a melhorar a essa situação e a gente ser mais competente aí nesse processo de qualificação urbana. Só para completar lançado o desafio aí. Para completar essa minha participação, Walter, e em cima do desafio, eu tenho acompanhado uma tendência mundial, e tenho falado bastante sobre isso, chamado de inteligência de bairro. Ou seja, fazer cidade inteligente, e a gente vê muito cidade inteligente em grandes cidades, como Barcelona, como Londres, como Nova York, se ouve falar muito de projetos. Quando esse projeto cai para dentro do dia a dia da realidade das pessoas, o que está acontecendo é uma mudança no comportamento do consumidor e dentro da construção civil e do setor imobiliário muito forte dessa nova geração, a geração, os milênios, e depois a geração Z e a geração Alfa, que vai chegar no Brasil agora, e aí pegando Belo Horizonte como exemplo, e eu vi isso em Barcelona, eu morei 2 anos em Barcelona, é essa valorização do bairro, o negócio, a estratégia de bairro, e esse bairro se ajuda a se reconstruir, esse bairro passa a ter sentido, né, o pertencimento numa cidade grande acaba caindo muito mais para dentro do bairro do que para dentro da cidade, porque as cidades são muito grandes. Eu acompanhei muito de perto, fazendo um trabalho bacana com o Smart Catalunya, que é o consórcio de cidades inteligentes da região da Catalunha, em Barcelona, do projeto das Superilhas, a valorização do bairro lá. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer a Superilha, mas foi devolver o bairro lá para o cidadão. Então, intervenções muito pequenas de zona de limitação de tráfego e tal, em bairros que não tinham sentido ter muito trânsito, né? Eram bairros que ligavam 2 bairros periféricos. Renato, deixa eu só interromper você aqui, que vários dos nossos convidados aqui estão enfrentando alguns problemas. Nós vamos reiniciar aqui a sala. Ok? Então, espero que todos aguardem apenas 60 segundos e nós voltamos. Fiquem onde está, a sala vai ser reiniciada, ninguém precisa desligar o link.
Rodrigo, você ouve a gente, pelo menos? Ah, pessoal, tem que religar, tem que religar as câmeras e os microfones. Isso. Câmera. Eu até despenteei. Todos de volta aí? Houston? Ok, muito bom. Então pode continuar, Renato, nós estamos aqui, estava no... Não, então, finalizando, eu acho que é uma grande oportunidade, se a gente tem que partir de um novo zero, né, e repensar esses processos, e o Sebrae, que tem uma atuação muito forte nesse pensamento mais estratégico, eu acho que agora, independente do setor, né, uma retomada numa cidade maior, numa metrópole como Belo Horizonte, eu acho que ela pode acontecer muito forte se a gente trabalhar esse conceito de bairro e de pertencimento e de como é que a gente faz é muito mais fácil um conselho de bairro pensar no bairro do que o governador do estado pensar naquele bairro lá, porque tem, né, 800 cidades para pensar, o prefeito tem mais 35 bairros, então eu apostaria muito nisso, e foi assim que aconteceu em Estocolmo, foi assim que aconteceu em Barcelona, é assim que está acontecendo muito forte agora em Londres, Nova York também, com os distritos de Nova York também, trabalha muito forte essa questão, né, do pertencimento um pouco mais regional. Eu acho que isso vale também para a construção civil. Eu posso falar? Ok. Isso, Afonso, por favor. Eu queria já aproveitar... Vai, continue, por favor. É só para acalmar o Walter, né, e também, porque o Renato já é uma referência nossa, né, e esses temas Smart City e a própria atuação do Sebrae, que definiu, há cerca de uns 3, 4 anos atrás, em Minas Gerais, um dos nossos negócios é o desenvolvimento econômico local, isso tem nos carreado uma série de estratégias, não só para o setor urbano, mas a própria inspiração, quando nós trabalhamos, por exemplo, com indicação geográfica, eu estou levando esse conceito do local para o setor do produtor rural, por exemplo, que quando você pega, por exemplo, em Minas Gerais, que é uma referência mundial na produção de café, a gente fala da vinificação do café, né, que é a valorização do local, do terroir. E a questão do território, para a gente, ela tem sido muito forte, porque, na verdade, nós chegamos à conclusão que não basta eu querer trabalhar a empresa ou o setor. Eu tenho que trabalhar o território sob a ótica dos seus stakeholders, porque se eu trabalhar a governança, eu vou transformar o território num território amigável aos investimentos, e aí a vida das empresas fica muito mais fácil. Então, Walter, é um assunto que está fortemente no nosso radar. Então, nós estamos aí atuando, mas prontos e apostos para receber aí novas ideias como as suas, por exemplo. Muito bom. E eu queria aproveitar, Afonso, teve uma das questões aqui que eu achei bastante oportuna aqui para nós. Veja só, nós tivemos que, de repente, iniciar um home office, mas muitos, especialmente os pequenos empreendedores, não estão preparados para o home office. Nossos negócios ainda não são digitais. Como que você tem visto essa inserção aí nos atendimentos do Sebrae? Como é que você vê que vai ser essa inserção dos pequenos negócios nessa era digital? Olha, é interessante porque isso está acontecendo não só com os nossos clientes, mas com o próprio Sebrae, né? Nós estávamos com um movimento de digitalização do Sebrae, nós atendemos, para você ter uma ideia, em Minas Gerais, no ano passado, cerca de 1.200.000 pessoas, e desses, cerca de 350 a 400 mil foram através das mídias digitais, através dos nossos recursos remotos de atendimento. O que aconteceu semana passada foi uma coisa para o Sebrae. Por exemplo, o nosso site, nós transformamos o site todo em uma semana. E hoje, ontem, para você ter uma ideia, nós tivemos, só no dia de ontem, nós tivemos 2.300 visualizações do nosso site, que está todo ele repaginado para atender o empresário que está nos demandando como se estruturar para trabalhar no remoto. Então, a nossa orientação, por exemplo, que as empresas têm que criar seus perfis, suas páginas no Instagram, no Facebook, trabalhar o e-commerce, trabalhar o delivery, ou seja, são todas metodologias que hoje estão fazendo parte da vida desses empresários e que talvez esse seja o legado bom da crise, né? Porque as empresas estão sendo, e o Sebrae tem trabalhado muito fortemente orientando, se entrar hoje no site do Sebrae, eu diria que mais de 50% das soluções que nós estamos entregando lá tem a ver com esse tipo de orientação. Mas eu tenho certeza que isso vai ser um legado positivo para todas essas empresas quando passar.
ninguém vai abandonar o e-commerce ou qualquer tipo de mecanismo de atendimento remoto aos seus clientes, o fato de voltar, por exemplo, para a loja física. É o que eu acabei de ver agora em Nova York, na NRF. Você pega a Amazon, por exemplo, e outras empresas que estão conseguindo compatibilizar perfeitamente a loja física com o virtual, sem que uma coisa seja conflitante. São mídias, eu diria que são recursos que caminham se complementando, né? Então, eu acho que nós temos trabalhado fortemente. Essa última semana foi uma semana intensa, ajudando de fato. Então, eu acho que o empresário que está precisando dessa ajuda hoje pode nos procurar, que nós estamos prontos aí para atender. Muito bom. Dalberto, eu sei que você colocou aí que é difícil trabalhar e-commerce na construção civil. E a gente que está nesse dia a dia sabe que isso é algo é um desafio mesmo. Mas antes do e-commerce vem o atendimento ao cliente nos seus vários canais. E esse é o primeiro passo, né? De que maneira nós podemos atender digitalmente, antes até de começar a vender digitalmente. Esse é o preparo, né? O step para inserir, sim, uma plataforma digital. Mas existe a venda, né, de todos os tipos de produtos da construção civil na linha digital, que é possível de aplicar isso. Mas, Rodrigo, tinha deixado para você uma pergunta, eu queria já que você trouxesse para a gente, houve alguma nova tecnologia nesse momento que de repente se despontou, né, uma coisa inesperada, alguma questão desse momento trouxe uma novidade? Eu acho muito cedo ainda para responder isso, que está começando a se retomar a construção civil, mas a China, não só na parte de tecnologia, ela é muito inovativa, ela vem inovando em várias coisas aqui, principalmente no que é voltado para meio ambiente, apesar de a gente ver lá em todos os comentários que a China é extremamente poluída, etc. Tem uma pegada de meio ambiente muito forte aqui na China nos últimos anos. Pra você ter uma ideia, nos últimos 20 anos foram fechadas mais de 100 fábricas de cimento aqui na China devido à poluição do meio ambiente. Então, isso é uma discussão cada dia mais rigorosa e cada dia mais presente dentro do mercado chinês. Uma outra coisa que eu vi muito forte aqui na China é a parte de fabricação pré-moldada de edifícios. E a gente não está falando só de edifícios comerciais, indo para os edifícios residenciais. A pré-fabricação tem tomado conta do mercado. Tem uma lei aqui na China que até o ano de 2030, 70% da construção civil chinesa precisa ser pré-fabricada, precisa ser entregue pronta na obra. Então, esse é um mercado que tem se tomado muito fortemente, tem transformado muito fortemente esse mercado de pré-fabricação aqui na China. Outra coisa que está entrando muito forte agora é a parte de impressoras 3D para concreto. A China, a maior empresa hoje mundial de impressoras 3D para o mercado de concreto, é uma empresa chinesa, chama Winsun. Quem quiser entrar nesse site, o Winsun, o mercado de impressora 3D tem bombado. Na China, todo mundo pesquisando, várias empresas lançando impressoras 3D de construção para fazer desde pequenas coisas até essa empresa, o Winsun, está com um prédio de 4 andares através de impressoras 3D, para vocês terem uma ideia do que é o investimento desse mercado. Então, acho que essas duas coisas são as coisas que estão mais crescendo aqui na China. E como o mercado mundial de concreto, quem acompanha o mercado de concretos de ultra alta performance, cada ano esse mercado dobra aqui na China. As informações que eu tenho do mercado no passado de concreto de UHPC já são quase 50% do consumo mundial nós vemos que esse momento leva-nos para a prancheta, não é isso? A gente vê que está na hora de repensar materiais, processos e a forma como nós nos posicionamos no mercado. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento, mas, Walter, eu queria que, na sua visão, como o diretor de planejamento estratégico da BCP, como que você tem visto, foi colocado aqui algumas perguntas nessa parte das vendas das unidades que, de repente, estão nos estoques aí no Brasil. Você tem visto alguma tendência de aumento, redução, de ficarem mais tempo parada? Eu sei que é cedo para falar, mas você vê alguma coisa nesse sentido? E de que maneira a parte dos mercados de materiais de construção e pequenas construtoras seria afetado por isso, positivo ou negativamente? Bom, a gente veio de um período uma retração muito forte, né? Inclusive com alguns problemas legais do mercado imobiliário, e o que começou a acontecer, e alguns locais de forma explosiva, foi uma recuperação desse mercado, né? Então, a cidade de São Paulo estava vivendo um boom de construção, né? O que está acontecendo? As obras, as construtoras tiveram um cuidado muito grande
de defender um ponto de vista que as obras são feitas ao ar livre e tomar uma série de medidas para os seus trabalhadores de forma a, digamos assim, afastar aqueles que estão com febre ou aqueles que são suspeitos, para deixar um ambiente de trabalho mais, vamos dizer, mais higiênico, mais protegido. Então, o que aconteceu nesse mercado, ou o que está acontecendo, é que ele continua, só que ele continua com um ritmo menor. Claro que se alguém ia fazer lançamento de prédio agora, evidentemente, o incorporador vai esperar um pouco para entender melhor os times aí. Isso é normal. Por outro lado, existem as casas de materiais de construção. Num primeiro momento, as casas de materiais de construção foram tratadas da mesma forma que qualquer comércio. Então, nas medidas estaduais, a maior parte delas foi impedida de funcionar. E houve uma série de argumentações colocadas pelas lojas, explicando que elas são fornecedoras de insumos importantes aí as atividades essenciais do país, e o que a gente está vendo é que, pouco a pouco, esse comércio está sendo liberado. É o que a gente tem hoje, isso está mudando todo dia, tem um estado que proibiu, liberou, proibiu de novo, nós não temos ainda um processo, digamos assim, uma linha geral que saia da União e atravesse os estados, uniformizando o conceito, procedimento. Então, a gente está acompanhando isso no dia a dia, né? E é difícil ter uma previsão de como é que a coisa vai caminhar, porque a coisa vai caminhar dependendo das nossas curvas, né? Que curvas que o Brasil vai ter, né? Aquela primeira onda lá da saúde, o quanto nós já estamos sendo eficientes, né? E o quanto a gente vai conseguir liberando a economia. Muito cedo ainda para a gente dizer, né? São coisas que as próximas semanas, as próximas 4, 6 semanas, talvez tornem mais claro para a gente aí a tendência. Muito bom. Eu acho... Desculpa, David, só um comentário. Foi até interessante falar da primeira onda. A gente não entrou, e eu acho que não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas no mundo hoje, principalmente aqui na Europa, que a gente está vivendo, né, o pico, se fala muito na segunda onda, mas a gente não diferencia, ou seja, a segunda onda para a gente ainda é sanitária, né? A gente está vivendo a primeira onda sanitária e a primeira onda econômica ao mesmo tempo. E a segunda onda, que é a grande preocupação do mundo hoje, e eu li hoje com muita preocupação notícias de Hong Kong. Hong Kong fechou de novo. Hong Kong teve um pico de 84 casos agora domingo e voltou a fechar. E o que o mundo está esperando agora é ver como é que vai ser essa segunda onda, que não é econômica ainda, é uma segunda onda ainda sanitária e de saúde pública na China e nos países que sofreram primeiro, né? China, Hong Kong, Coreia e Singapura. E eu acho que tudo vai depender, mesmo que os nossos números melhorem aqui na Europa, e vocês estão um pouco mais atrasados do que a gente em relação à curva, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, para esse efeito sanfona de abertura e de fechamento. Ou seja, se planejar realmente ter um plano otimista para a abertura depois da Páscoa e ter um plano mais de contemplar todo esse cenário internacional, porque o mundo está aprendendo hoje com as experiências de quem está passando na frente, né? Então, hoje aqui está todo mundo com o olho na China, porque a gente está começando a entrar no platô, mas a China já está no platô há algum tempo e vai começar a abrir agora. Exatamente. Não só Hong Kong, eu vi hoje falando de Xangai, que provavelmente devem fechar de novo Xangai. Chengdu aqui também, hoje o pessoal já estava falando já de também começar a dar uma reduzida novamente no número de pessoas nos escritórios, etc., por causa dessa segunda onda que está retomando. Ô Davidson, só para deixar registrado, a gente falou de muita coisa, muita tendência, eu acho que só para não deixar escapar nenhuma aqui, que é a ciência, a inovação e a engenharia, né? O mundo está descobrindo ou redescobrindo a importância da ciência e da inovação, né? A gente tem casos aqui no Brasil de startups, né? Eu participo tanto do ponto de vista de investimento como de ajudar, né? Participo de uma coisa chamada Polistarts, lá, que é da Escola Politécnica, e lá na Poli, por exemplo, se fez um desenvolvimento
de um equipamento de respiração 10 vezes menor o custo do que o custo normal. Então, a ciência que está aqui nos ajudando a encontrar a cura, né? A tecnologia que vai criando produtos e inovações para, né, que podem até mais rapidamente do que a gente espera resolver situações, né? E a engenharia brasileira também foi muito judiada, né? A gente perde muito dinheiro público por conta da não aplicação da engenharia. Também acredito que isso é uma tendência, né? Que essas coisas, todos nós vamos valorizar mais, né? Aquela verba que está sendo tirada ali da ciência, né? Do pesquisador, eu acredito que a sociedade vai querer que aquele dinheiro vá para lá, né? Porque aquilo é muito importante. A gente não pode hipotecar o nosso futuro, né? Isso aqui tem consequência lá para frente, né? A gente está vendo, não, né? O que o país tem de capacidade, né? A gente veio na agricultura, que é a importância da pesquisa, né? O que o país tem estocado de conhecimento, de pesquisador, de dinheiro aplicado em pesquisa, é fundamental. É fundamental. Então, acho que faltava a gente reforçar essa outra tendência. Muito bom. Sei que essa questão do antes, o durante e o depois, né? Ou seja, o que vai acontecer no dia seguinte é algo que está constantemente no nosso radar, nas nossas discussões, e aqui, dentro dessa nossa oportunidade de conversar com os especialistas, a gente deixa registrado também o nosso desafio. Vamos continuar discutindo. A partir do quilômetro zero, né, Renato? A partir do nosso pequeno negócio, né, Afonso? A partir da visão da inovação, não é isso, Rodrigo? E a partir da nossa visão estratégica, olhando a inovação e a engenharia, não é isso, Walter? Nós queremos agradecer a todos em nome dos nossos parceiros, o Sebrae, Construliga, a BCP e a Soluções. Eu queria encerrar esse momento, essa oportunidade, agradecendo você que participou conosco aqui, com as suas perguntas, com a sua motivação também, e lançar o desafio. Hoje, nós estamos colocando um movimento em rede, chamado Todos pela Construção. É uma iniciativa Ethos, Construliga, a BCP, SNIC, também com o apoio do Sebrae Nacional, onde nós estamos todos juntos, hashtag Todos pela Construção. Use a força da rede, use esse momento para que nós possamos, hoje, participar desse movimento Todos pela Construção. E assim, a partir de onde nós estamos, tenho certeza que muita coisa poderá mudar, e para melhor, vamos transformar essa nossa crise numa grande oportunidade. Todos pela Construção é um movimento que vai trazer amparo tecnológico, conhecimento para você, com mais de 100 cursos. Não perca o próximo webinário, onde nós apresentaremos, será justamente a aula inaugural desse grande movimento, 100 cursos disponibilizados gratuitamente pelos maiores especialistas, trazidos pelos nossos parceiros para você. Todos pela construção. Muito obrigado. Afonso, muito obrigado ao Sebrae. Walter, muito obrigado à BCP. Queremos agradecer também à Construliga. Rodrigo, obrigado aí, viu? Sei que já está muito cedo, né? Mas muito obrigado Tô quase dormindo aqui. Renato, Obrigado pelo convite. tudo de bom? Sei que você vai estar aí na UOL também. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. E até terça-feira que vem, às 15 horas, nosso próximo webinar. Até logo.